Cultura e Design. Atenção, começa agora Cultura e Design. Cultura! Design. Cultura! Yeah! Design. Design. Você sabia que por trás desse mobiliário existe uma cadeia de processos super interessante? Hoje eu tô aqui no Centro de Design da FK Grupo para entender como é que funciona a criação desse mobiliário corporativo. E aí, Leblon, você sabe o que é mobiliário corporativo? Móveis corporativos? Claro que eu sei. São móveis usados em ambiente de escritório. E nesse caso aí, tem um baita design, hein? E eu quero entender como é que funciona essa mágica, Marco. Me conta. Olha, Gi, hoje a gente está te recebendo aqui, é um prazer, né? Obrigada. E a gente quer te mostrar, assim, dentro do nosso setor de engenharia, projeto e design, como é que nascem os produtos, como é que eles são formados, como é que eles passam por todo o processo de design, engenharia de produtos, né? Esse é o nosso ambiente, onde os sonhos se tornam realidade. Eu já topei, eu tenho vários sonhos aqui para realizar dentro do design, então vamos. Então vamos lá que eu quero entender que não é tão simples assim a gente só sentar no mobiliário, né? Tem toda uma história por trás. No nascimento de um produto, você vai ter alguns conceitos que a gente precisa observar. A ergonomia. Que ergonomia? Leblon, me ajuda. Ergonomia? Essa eu sei. Otimização das condições de trabalho humano. O design, ele não é só bonito, né? Tem que ter uma funcionalidade, um porquê. Mas também fazer com que você se sinta bem depois de um dia inteiro de trabalho. Muito legal. Então, nessa primeira parte, a gente tem o design do produto, num desenho realmente, e os materiais que vão ser inseridos para dar certo. Sim, ele faz isso e já vai colocando se ele vai utilizar metal, se ele vai utilizar madeira, se ele vai utilizar a parte de espumação, né, ou se ele, o tecido que vai ser utilizado. Ele começa a construir o produto. Você viu os projetos sendo executados, agora eu queria te mostrar como que funciona uma impressão 3D. Uma impressão 3D? Isso mesmo. Então eu quero ver agora. Gi, essa impressora ela vai fazer a peça em tamanho real, em 3D. Que é para a gente poder ver se o produto que a gente está querendo desenvolver, se ele realmente está ficando como a gente quer. Ela vai fazer o produto antes de tudo isso ir para a área de produção, para que não haja erros. Gi, esse daqui é um equipamento que a gente chama de dobradeira automatizada. Você vai poder dobrar mais de 500 mil peças, uma após a outra, e elas vão sair exatamente iguais. Esse é o conceito da indústria 4.0. Você ter máquinas que conversam, recebem os programas, elas vão ter altíssima demanda e sempre com a mesma, deixando a peça sempre do mesmo tamanho, sempre igual. Você viu aquela máquina que faz a dobra do tubo. Agora aqui essa célula é uma célula robotizada. Aqui tem um robô de 8 eixos que ele vai trabalhar para fazer o quê? Fazer todas essas soldas que você está vendo. Esses componentes todos, eles foram dobrados naquela primeira máquina. Agora ele vem para cá, vai ser colocado no dispositivo e o robô automaticamente, pelo programa que é gerado lá nos computadores, ele vai soldar todas as partes. E no final você vai ter uma estrutura que é a estrutura de um assento encosto de uma cadeira plástica. Agora é corte a laser, tá? Esse equipamento, Gi, é um equipamento que vai fazer corte em chapas ou tubos que variam de 0,6 milímetros até 25 milímetros de espessura. Agora eu te convido para ir lá ver ela cortando, e aí eu vou te dar um presentinho para você levar. Ai, que legal! Eu vou dar pro Leblon também, senão ele vai ficar muito chateado. Tem que dar pro Leblon. Agora, Gi, o Leblon não ficar chateado e nem ir para casa a pé, nós vamos dar uma bicicletinha para ele de presente. Adorei! Leblon, agora sim! Gostou da bicicletinha, Leblon?
Caraca, galera, olha o que a Gi me deu. Isso aqui é corte a laser. Essa máquina consegue fazer essa bicicletinha desse tamanho. Olha só. Essa máquina laser é, ó, sensacional. Aqui nós já estamos em outro setor, que é o setor que a gente chama de termoplástico. É onde são injetadas as peças plásticas. Que legal. Essa é uma máquina, uma injetora de 1.200 toneladas e ela injeta uma peça, olha lá, o molde está abrindo, ó. E ela injeta uma peça de até 4 quilos de peso. E esse robô vai tirar automaticamente a peça e trazer aqui para nós. Gente, que legal. Vai trazer na nossa mão. Sensacional essa fábrica. Aqui, Gil, eu vou te mostrar um processo que é diferente do processo de injeção de plástico. Aqui nós também fabricamos o molde que a gente faz a injeção da espuma. Primeiro estrutura, conforto e agora fato a mano. Fato a mano. É feita uma costura, a peça ela é costurada, mas a espuma ela recebeu uma quantidade de cola que depois que ele fizer toda a montagem, ele vai passar o aquecedor, essa cola vai ser ativada. Aí o tecido vai grudar na peça. Aí ele fica sequinho. Isso, só que Legal. primeiro ele tem que fazer todo o alinhamento. Você sabia, Leblon, que eles foram treinados por mestres da tapeçaria italiana? Bom, Gi, agora o Otávio terminou o trabalho dele e eu gostaria que você fosse o nosso controle de qualidade, que você inspecionasse a peça e desse sua nota, se está ok, se não está ok, se você gostou ou não. Controle de qualidade, cultura e design. Oh, yes! Vamos ver. Belíssimo. Amei. Aprovadíssimo. Leblon, agora eu descobri porque você quer ir em todas as fábricas, porque é muito legal. Mas eu vou te dizer uma coisa, agora eu tenho uma concorrente, viu? Porque eu adorei. Não, Gi, não faz isso comigo não. Por favor, eu tenho uma ideia melhor. Vamos juntos fazer as matérias nas fábricas. Eu e você, na parceria. Que tal? Ai, eu adorei, adorei, adorei. Eu não imaginava que tinha tanto design por trás de cada etapa até chegar nesse momento de conforto. Nesse ano de 2020, nós tivemos muitas transformações internas e externas. E é por isso que a Cerâmica Atlas convidou grandes arquitetos e paisagistas brasileiros Para falar sobre as tendências do novo morar. A pandemia é uma coisa terrível, mas tudo tem dois lados. E acho que tem um lado maravilhoso, que é que as pessoas começaram a entender que a casa é um lugar fantástico. Ali ela se relaciona com a família e se relaciona com a natureza também. Isso é muito importante. A casa em si, ela não mudou. Eu acho que o que mudou, na verdade, foram as relações das pessoas que vivem dentro dela. Fez com que a família tivesse uma aproximação maior ainda com o seu espaço interior do que com o seu espaço exterior. Hoje, jantar em casa é muito mais nobre e muito mais gratificante e seguro do que anteriormente. Eu acho que o Novo Morar tem muita conexão com a tecnologia, porque sem a tecnologia você não faria tudo que a gente pode fazer. E a natureza é fundamental. Nós viemos da natureza e o mundo inteiro está percebendo isso. A natureza ganhou um espaço muito grande. A natureza, ela é muito agradável e dizem que família sem criança é que nem casa sem jardim. Como o paisagismo se tornou quase que essencial na vida da sociedade em geral. Quando eu falo paisagismo, é esse contato com a natureza, esse contato com áreas externas de qualidade. Então, antigamente o paisagismo era uma disciplina complementar, hoje ela é fundamental. Por quê? Porque a natureza tem que entrar na vida das pessoas, as pessoas estão querendo isso. Em plena crise pandêmica, nós estamos lotados de trabalho porque as pessoas entenderam que a casa tinha que ser valorizada. Obviamente, aqueles que têm possibilidade de ter isso privado, vai continuar cada vez mais e, obviamente, há uma necessidade de um incentivo maior por parte pública de investir mais também nessas áreas públicas externas, que a partir do momento onde já tiver liberado, né, como já está acontecendo,
essa liberação das pessoas poderem sair aos poucos, gradativamente, você tem percebido que todos os parques, toda a rua está muito mais movimentada. Eu tive no MIPIM o ano passado, que é a maior feira do mercado imobiliário mundial, e a Cidade Verde estava em pauta. Então hoje o verde sobe pelas paredes, o verde acontece dentro das casas, o verde acontece no jardim, e isso é muito importante. E isso está provado, as pessoas vivem melhor quando estão cercadas pelo verde. Mas o que mais cresceu em termos de mercado foi a segunda moradia. As pessoas passaram a querer uma casa de campo, uma casa de praia ou uma casa de fazenda. Então a segunda moradia hoje tem vocação de primeira moradia, porque o mundo também entendeu que a gente consegue trabalhar remotamente. E hoje, com as reuniões à distância, é muito fácil você poder trabalhar muito mais confortavelmente, de bermudas, de chinelo, ao lado, enfim, ao lado de um jardim, né? E você está falando com o mundo inteiro. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia trouxe essa relação muito interessante entre as pessoas. Eu sinto uma necessidade enorme de ter uma área externa maior. Olha, eu pegava voo 2 vezes por semana e, de repente, eu fui para minha chácara, onde eu tenho lá um quintal gostoso, meus netos estão lá com a gente, então está uma delícia. Eu nunca abri mão da minha casa. Eu sou uma pessoa que gosto muito do viver em casa, de receber em casa. Eu só acho que a gente teve uma valorização ainda maior e um desejo ainda maior de receber os verdadeiros amigos. Bom, pessoal, que a gente está trabalhando de casa faz tempo, isso a gente já entendeu. Então hoje aqui eu trouxe uma adaptação. A gente teve que mudar as nossas casas para poder atender essa nova demanda. Então aqui eu tinha um canto de leitura, uma poltrona, um puff, mesas de apoio e o mais importante é a estante. Na minha opinião, esses cantos de leitura que geralmente a gente tem em casa, eles são os locais ideais para a gente poder fazer uma adaptação para essa nova rotina de trabalho. A gente começa pela peça principal de uma estação de trabalho, que é a mesa. Então aqui eu trouxe 2 cadeiras de ponta de mesa de jantar como apoio e a peça mais importante depois da mesa é a cadeira, gente. Não podemos jamais abrir mão da ergonomia. Então uma cadeira que tenha ajuste de altura, regulagem, braço, ela é fundamental. Esse item, diferente do que a gente pensa, a gente não vê só lá no escritório corporativo onde a gente trabalhava. Outro acessório estratégico numa área de trabalho é a iluminação. Então, além da luz do teto, tenham sempre na mesa de trabalho uma luminária bacana, regulável, para não ter problema. Outro item que eu acho muito bacana e deixo a dica com vocês são essas mesinhas de apoio. Elas são fundamentais para a gente colocar uns livros, alguma coisa aqui na área de trabalho, nesse entorno. E quando eu estiver na poltrona ou lá no sofá da sala, eu carrego ela comigo, trabalho do laptop, do computador, numa boa. E para casa, continuar tendo cara de casa, algumas coisas não podem faltar, na minha opinião. Uma chaleira, uma cafeteira e um bolinho sempre por perto. Aí, ó, daqui eu não saio. Meu escritório aqui em casa é versátil. Eu uso a minha sala de jantar para transformar em escritório. A gente divide a mesa, eu e minha filha. Eu uso para pesquisar, para trabalhar, para desenhar. Nesse momento eu fiquei muito em casa. E ela usa para fazer trabalhos da escola, jogar. Então tem que ser um ambiente que a gente possa trocar. Eu usei essas cadeiras da mesa de jantar para fazer esse apoio. E eu comprei uma cadeira ergonômica ótima para trabalhar. Eu posso ficar horas aqui. Uma dica que eu dou para quem vai usar a mesa de jantar como de escritório é ter as peças práticas. Eu esvaziei essa parte da estante, que era da minha sala de jantar, para colocar objetos de escritório, livros, papel, canetas. Eu guardei tudo aqui embaixo para ficar prático, para eu poder tirar tudo, guardar para quando for usar para o jantar, ou para um jogo, ou para um trabalho. Eu adoro misturar cadeiras diferentes, mas aqui é algo inusitado. Eu coloquei uma cadeira de escritório bem confortável para compor a minha mesa de jantar, porque eu não preciso ficar trocando de cadeira o tempo todo. Eu adoro ambientes claros para trabalhar. Aqui a gente tem a iluminação geral do teto, eu tenho uma luminária antiga, lógico, para iluminar os meus trabalhos,
e uma luminária de chão para quando eu sento aqui, que eu fico horas lendo livros. O meu ambiente está muito mais feliz do que do Newton, né? Porque o meu tem plantas, aqui tem vida, entra criança, sai criança, tem uma poltrona com uma mantinha da minha terra. O que do Newton tinha? Você sabe de onde ele veio? Tá trabalhando muito aí? Bom, pelo menos uma vez, e dessa vez eu preferia estar no seu lugar, comendo. E tomando um chá. Bom, chá eu não gosto muito de chá, preferia uma caipivode com gin tônica, mas enfim. Mas, Newton, presta atenção numa coisa. O que a gente está mostrando aqui é uma cena muito comum nas casas brasileiras. A gente, às vezes, não tem espaço para ter um escritório e uma sala de jantar. Então, a gente pode aproveitar uma mesa de jantar para fazer o escritório também. Com certeza. Eu mostrei no meu espaço uma área maior, onde a gente tinha uma escrivaninha ou uma mesa maior de trabalho. A Karina mostrou uma mesa de jantar compartilhada para múltiplas funções. E aqui a gente tem uma grande mesa de jantar com funções compartilhadas. Eu estou aqui trabalhando, a Karina está ali comendo, para variar, mas a gente não perde a oportunidade de estar implicando um com o outro, que é o que mais vale a pena. Outra vantagem são as cadeiras que a gente escolheu para essa finalidade. Na ponteira, cadeiras com rodízio. E onde a gente está, elas são fixas, porém na função giratória. Eu adoro cadeira giratória. Eu também. Isso é uma dica ótima. Você pode investir nas suas cadeiras confortáveis para o jantar e para trabalhar. Isso que é a vantagem, né? Agora, Karina, precisava esse caminho tão colorido? Precisa, essas são memórias afetivas, de viagens, eu coloco aqui. Eu queria colocar uma luminária antiga, ele não deixou, ele preferiu essa verde. A minha é verde, mas se você reparar, ó, ela é vintage, não sei se você viu. Não sei aonde. Pois é, mas a minha ela é original. O meu escritório tem que estar integrado com o resto da casa. Eu não gosto de uma salinha fechada. Eu gosto de estar vendo as coisas acontecer, as pessoas passando, luz, pássaro. Eu trabalho com criatividade. Se eu ficar fechada num quartinho, já era. Incorporar áreas de trabalho num projeto de decoração nunca foi tão evidente como hoje em dia. Antes, a gente até considerava, hoje é parte integrante de um projeto de interiores a gente pensar num home office bem funcional que não comprometa a estética. Se eu morasse com o Newton nesta casa e tivesse que dividir essa mesa, ia ter que ter um vidro aqui transparente, né? Porque olha meu lado que bonitinho todo, cheio de memória afetiva, com cor. A dele, mais ou menos. Bom. Agora, eu tenho certeza que vocês vão lá no Instagram votar em qual ambiente vocês gostaram mais. Gente, por favor, Newton Lima, porque eu apresentei uma função de home office para você que tem espaço na sua casa ou que quer converter a sua mesa de jantar numa mesa de trabalho. O dela não, o dela era um ambiente pequeno, uma mesa redonda, ocupando espaço. Então, por favor, Newton Lima é o melhor espaço, lá no Instagram do programa Cultura e Design. Corre lá. O meu, que é casa com alma, tem criança, tem vida, tem bagunça, acontecem coisas lá. Você não fica lá só trabalhando o dia inteiro, né? Não. Olha a funcionalidade do ambiente, só isso, estética. A flor, ela sempre esteve associada à decoração. No dia a dia, ela transforma completamente o clima de um ambiente. E num dia de festa, dá aquele quê de comemoração. Aliás, as flores, num dia que você recebe pessoas em casa, ela também tem a função de ser quase um estandarte de boas-vindas. As melhores anfitriãs dos anos 70 costumavam caprichar muito nos arranjos e fazer elas mesmas composições incríveis para impressionar seus convidados. Isso era uma prova máxima do receber bem. As flores estão relacionadas diretamente com o astral da casa. Além de embelezar, elas trazem uma energia. Elas são a perfeição divina da natureza, pelas cores, pelo cheiro e pela energia que elas emanam. Todo mundo sente algo quando compra uma flor ou quando coloca num espaço. Inclusive, existe uma ciência que as pessoas estudam as flores e transformam essas flores em gotinhas. São os florais. Isso muda tudo. Karina, você reparou como hoje os arranjos mais sofisticados são uma mistura de flores super poderosas com recipientes muito singelos. Aqui a gente tem um bom exemplo, ó, a proteia dentro de uma garrafa muito simples de vidro. As redomas são outras coisas que ganharam muita força nos últimos tempos. O que elas são? Estruturas muito simples de vidro para destacar essas esculturas florais.
Cris, impressionante como a gente segue moda, né? E a bola da vez agora são as flores secas, as fibras naturais, barro, argila, tudo que remete à natureza. E a flor seca, ela simplesmente estende a beleza dela por mais tempo. Karina, tem uma dica de decoração que eu adoro, que é deixar as plantas todas suspensas. Isso dá uma sensação de preenchimento, né, no ambiente, além de ser ultra cenográfico. Eu gosto dessa decoração porque é uma possibilidade de você reaproveitar tudo que você tem em casa. Olha aqui, tem cestos, tem peneiras, flores secas, objetos, galhos, tudo isso gratuito na natureza. Então usa a criatividade, você monta um cenário desse. E tem umas dicas ótimas para os arranjos em casa durarem mais. Uma delas é quando você recebe um buquê, antes de colocar ele no vaso, você corta o caule na diagonal e aí sim você coloca na água. Você conhece mais alguma dica? Lógico. Outra coisa é a água. Você precisa colocar um conservante dentro da água, que suas flores vão durar muito mais. E esses conservantes vendem em qualquer floricultura, em qualquer garden center ali da sua cidade. E tem uma coisa, tem gente que acha difícil cuidar dessas plantas, mas tem espécies que duram muito, tem espécies que duram menos, depende do conhecimento, tem que ser um lugar refrigerado, né, fresquinho. E tem também sempre a possibilidade de você optar, ainda mais agora que tá super na moda, num arranjo de flores secas, que também fica super bonito, ó, e dura um tempão. Diretamente de Viçosa, da Zona da Mata, em Minas Gerais, trazemos para vocês um artista de relevância e importância internacional que vem para São Paulo aos 18 anos para subir aos palcos e lidar com as artes cênicas. Passamos um segundo e a transformação acontece. Cláudio Cupertino, aqui conosco, hoje no Cultura Design. Cláudio, me diz, como que é feita a transição das artes cênicas, embora dure segundos, como você diz, tá? Para as artes visuais e as artes plásticas, de um modo geral? Tem a ver muito com o passado, porque até os 18 anos, o único acesso à informação que eu tive era a televisão. Eu cheguei em São Paulo querendo ser ator, em contato com o choque cultural de São Paulo, o impacto cultural de São Paulo, frequentando galerias, museu, e por isso que essa durou quase uma fração de segundos e eu logo entrei para o mundo das artes visuais. Essa fração de segundos te leva para o sul do Brasil? É, porque eu iniciei nas artes de São Paulo, eu gosto sempre de reforçar isso. E em 2005, quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu quis fazer artes visuais, né? O preparo fazendo artes visuais, contato com outros artistas, colegas, estudantes, pessoas que tinham os mesmos objetivos que eu, me fez aceitar, inclusive, mais a minha profissão. Porque antes disso eu já pintava e durante muito tempo eu escondi meu trabalho das pessoas. E naquela época, Cláudio, você lembra quais eram as tuas referências nas artes plásticas? Sempre fui um artista com referências na geometria. Sou um artista influenciado pela geometria, pelo concretismo. Artistas como Iannelli, Arthur Pisa, a própria Tomiotaki. Então são artistas muito geométricos, concretistas. E meu trabalho tem essa referência. E te influenciaram em alguma medida, claro? Sem dúvida. Minha pincelada é geométrica. Entendi. Eu nunca tentei sair da geometria. Isso é forte em mim. A minha pincelada é geométrica. Por tua trajetória, você, que me falou, você é muito novo, tem uma série de prêmios importantes dentro das artes visuais lá fora. Foi uma surpresa, porque eu jamais imaginei em pisar na sede da ONU. E em 2015, influenciado pela política, pelos principais acontecimentos do Brasil, eu pintei, já utilizando a copiografia, a obra A Bandeira do Brasil Sangrando. Entendi. Isso foi em 2016? Não, isso foi em 2015. 2015. Já. Essa obra teve uma certa repercussão nas redes sociais. Uma semana depois, ela já estava indo para uma galeria em Nova York e muito rápido, uma semana depois, eu já tinha recebido que a obra seria exposta na sede da ONU. Entendi. Né? E estava em Roma quando eu recebi o convite, recebi a mensagem do Salvatore Russo, Francisco Russo e o Sandro Serra de Falco, que eu receberia o prêmio Leonardo da Vinci
Em Florença, no Palácio Borghese, em Florença. Ou seja, eu estava em Roma em novembro e eu teria que voltar para o Brasil e 2 meses depois estar em Florença. E assim eu fiz. Meu processo criativo surgiu da litografia, essa transição, né, que veio que se foi intitulada de cupegrafia, que eu utilizo esponjas, né? E são esponjas que eu crio as minhas próprias esponjas, ou seja, através de espuma compressora, eu aplico, quando seca, eu crio minhas próprias esponjas, ou seja, minha própria identidade, a minha própria digital, para utilizar como pincéis para a criação de minhas obras. O artista acorda inspirado em criar, né? Então isso é importante para a vida do artista, é isso que determina a proporção do trabalho do artista e as fases do artista. Posso já? Não. Pode ser com a luminária no meio, não pode? Ele dialoga com a cidade de uma forma muito natural, assim.